Isaías 45, a partir do primeiro verso. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Para que saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça. Que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, Senhor, as criei. Ai daquele que discute com seu Criador, sendo um simples caco entre os outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro, o que você está fazendo? Ou diz, este seu vaso não tem alça. Ai daquele que diz ao seu pai, por que me gerou? E à sua mãe, por que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, eu formo o seu povo, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles os seguirão, presos concorrentes, se prostrarão diante de você e lhe farão as suas súplicas, dizendo, certamente Deus está com você e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados todos os que fabricam ídolos. Juntos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. E Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó, busquem-me em vão. Eu, Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apressem-se as suas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador, não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás.
Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Oremos. Ó Deus, através desse texto profético de Isaías, ó Pai, ensina-nos as verdades que podem transformar o nosso coração, edificar a nossa alma, santificar-nos, para vivermos como nação do Senhor, povo separado para a glória do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, quando nos confrontamos diante de um texto como esse, de Isaías 45, a nossa mente explode com uma informação principal, que é repetida várias vezes durante toda a argumentação, onde Deus diz: eu sou único, não há outro. A grande pergunta é: por quê? Por que Deus tem que ficar repetindo isso o tempo inteiro? Certamente é porque, vira e mexe, o homem tem a tendência de descansar em alguma coisa, ou esperar alguma coisa, ou investir em alguma coisa que não seja Deus. E Deus quer exatamente mostrar que isso não vale a pena. A pergunta, talvez, mais importante desse texto é: para onde nós vamos quando nós estamos enfrentando problemas? E quando nossa esperança está desaparecendo? Esse texto, ele está dentro de um bloco, e hoje, ao falar do capítulo 52 de Isaías, eu já disse isso para vocês, num bloco do capítulo 40 até o 55, onde existe um grande convite do Senhor para que o povo confie nele, no controle soberano de Deus. É como se eles estivessem vivendo durante algum tempo olhando para o lado, olhando para o que está passando pela estrada da vida, e eles estavam gostando de algumas coisas, eles estavam se misturando com aquilo e fazendo paradas obrigatórias, ou melhor, pecaminosas. O profeta Isaías, nesse texto, ele está, como profeta que é, antevendo o exílio babilônico, e sabe que o povo vai lutar com as suas dúvidas diante do exílio, porque foram tomados pelos babilônicos. Só que vieram depois os medos, e a sensação de abandono ficou ainda maior, e veio Ciro. Esse texto fala de um rei chamado Ciro, que só nasceria depois dessa mensagem, 150 anos depois dessa profecia. E Deus já fala o nome dele. O nome dele é Ciro. E os primeiros versos aqui do texto, ele está falando sobre Ciro, está falando a respeito do que ele faz na vida de Ciro, e como ele usa Ciro, apesar de não ser do povo de Deus, ele usa para cumprir um propósito de Deus na vida do seu povo. Então, o que Isaías está trazendo aqui, irmãos, é uma mensagem para o que vem depois, mas ele está aplicando para aquilo que a igreja está vivendo, o povo de Deus estava vivendo naquela época. Essa mensagem foi pregada, foi trazida e foi transcrita para a Bíblia muito tempo antes de nós. 750 anos antes de Cristo. E ela deve ser compreendida como uma mensagem de Deus para mim e para você hoje. O que Isaías está trazendo aqui é a palavra do Senhor para um povo que, diante das dificuldades da vida, estavam se sentindo abandonados, estavam se esquecendo de quem Deus era, e até mesmo questionando Deus se Ele se lembrava de quem eles eram.
E diante disso, o capítulo 45, ele traz 3 garantias sobre Deus e o poder de Deus, que Isaías vai trazer para essa nação, para ser vivenciado nesse momento e depois durante o cativeiro, onde Ciro vai ser o maior deles. A primeira coisa que ele vai nos mostrar é que Deus, quando age, ele age com poder. Deus, em momento algum, vai agir como aquele que depende de algo ou de alguém, ou como aquele que não tem condições de vencer qualquer que seja a dificuldade. Essa é a primeira coisa que ele mostra: Deus tem poder e ele age com poder. A segunda coisa que ele vai nos mostrar é que Deus é libertador. E que a libertação que ele tem para nos dar, nós jamais conseguiremos tê-la sozinhos. E a terceira e última coisa que ele nos traz, e é muito semelhante com aquilo que nós vimos no capítulo 52, hoje pela manhã, é que Deus é confiável e eu preciso acreditar nele. Eu preciso parar como aquele que diz que é do Senhor, mas que vive como se não fosse, porque no momento da adversidade tem dúvidas a respeito do amor, do zelo, do cuidado, da libertação, da bênção que vem da parte do Senhor. Então vamos andar. Primeira coisa que ele nos mostra é que Deus é um Deus que age, e ele está agindo com poder. E isso vai do verso 1 até o verso 13. Essa seção do 1 ao 13 é dirigida a um homem chamado Ciro. Mas mesmo tendo sido escrito falando para Ciro, de Ciro, essa palavra foi escrita para consolar o povo de Deus. Os versículos mostram que o Senhor age nos bastidores de toda a história, inclusive no cenário político mundial. E você pode olhar para o cenário político mundial contemporâneo e você pode dizer: nossa, o mundo está sem Deus e Deus não está agindo. Então eu já quero lhe dizer que esse texto mostra exatamente o contrário. O mundo está vivendo o que Deus tem reservado para esse mundo pecador. E as dificuldades são consequências do pecado do homem. E Deus permite todas essas dificuldades, todas, muitas vezes, atrocidades, para que o homem possa voltar os seus olhos para Ele. Um Deus que cremos é o Deus da história, é o Deus que escreve a história, inclusive no cenário político mundial. Observe o que é dito a respeito de Ciro. Ele é chamado de ungido. E essa expressão ungido frequentemente está associado no Antigo Testamento ao Messias. Ciro não é o Messias espiritual, mas é alguém designado por Deus para uma tarefa específica. Deus traz para ele uma função específica, por isso que ele é chamado de ungido de Deus. No verso de número 1 diz que Deus toma esse Ciro pela mão direita. Sabe quando você pega na mão do filho para atravessar a rua? E você pega com força, porque se for igual ao meu filho Hugo, quando era pequeno, ele mexia assim, para tirar, porque ele não gostava que a gente pegasse nele. O texto dá a ideia de que Deus toma a mão de Ciro e o faz caminhar. O que Ciro vai fazer é porque Deus está com a mão na mão dele, dirigindo os seus passos. Deus está ajudando e guiando aquele homem. E esse homem é vitorioso. A história mostra que ele subjugou nações. Ele escancarou e arrebentou com portas, entrou e tomou todos os povos daquela época. Ciro foi o grande, foi o governante do Império Persa, o maior império já existente naquela região. Ele foi um governante ousado, ele foi ambicioso, ele conquistou aquela região da Média, ele conquistou a Ásia Menor. Em 539, o domínio era babilônico. E ele conquista o domínio babilônico e consolida assim o seu poder. E o resultado foi o maior império do mundo conhecido.
E Ciro representa muito mais do que um líder militar. Ele é um poderoso rei. Só que tem um detalhe: ele é um poderoso rei pagão. Pagão. Ele não cria no Deus do povo de Deus, do povo de Israel. Ele não cria no Criador dos céus e da terra. Ele foi o líder mais poderoso e influente que o mundo já viu. Mas ele era pagão. Isso pode explicar por que o capítulo 45 está cheio de afirmações da bênção e do controle de Deus, como lhes disse agora mesmo. O texto continuamente está dizendo: mas eu sou o Senhor, eu sou Deus, não existe outro Deus, eu sou o Senhor, não há outro Senhor. Por quê? Porque diante dele está Ciro, que aquele tempo, naquela época e depois daquela época, foi conhecido como o homem mais poderoso, mais cheio de poder. É claro que Isaías queria que o povo de Deus soubesse que por trás de um governante extremamente bem-sucedido estava o poder de Deus. Sem sombra de dúvida, Deus queria mostrar que, olha, ninguém é governo sem que Deus coloque ele naquele lugar. É interessante, o apóstolo Paulo faz a mesma afirmação, mostrando até mesmo que nós temos que nos preocupar com os nossos líderes, a ponto de orarmos por ele, porque se nós temos líderes maus, o povo vai padecer, mas se tivermos líderes bons, nós vamos ficar melhor. Mas quem coloca o líder é o Senhor. Em outras palavras, Ciro era poderoso, mas Deus era quem agia nos bastidores. Então lembre o seguinte: as pessoas são poderosas, mas quem está construindo todas as coisas, em determinado momento nós vemos os flashes do poder e da mão de Deus aparecendo, e a gente diz: Deus estava fazendo tudo e a gente nem percebeu. Mas o mais interessante em tudo isso é que Deus usa cristãos, povo dele, e usa até mesmo pagãos. No verso 2, o texto diz: eu irei adiante de você. Até o verso 7 está cheio de afirmações assim. No verso 3, darei a você os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. No verso 4, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Você nem sabe quem eu sou, mas foi eu que te dei esse título. Foi eu que o tornei rei. Foi eu que fiz isso porque tem um propósito, mesmo você sendo alguém que não me conhece. Mas quando nós caminhamos no texto do capítulo 45, nós vamos ver ali do verso 5 e verso 7, que Ciro é simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. Diz assim no verso 5, eu sou o Senhor e não há outro. Deus já começa colocando a sua posição. Olha, o que eu vou falar, fique claro, eu sou o Senhor, não há outro. Além de mim, não há Deus. Naquela época, os reis eram tratados como deuses e eles eram adorados como deuses. E Deus está dizendo: olha, Ciro, além de mim não existe outro Deus. Eu é que vou cingir você, mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente que além de mim não há outro. Eu faço isso para que todos saibam que eu estou fazendo. Eu sou o Senhor e não há outro. Novamente Deus diz isso. E no verso 7 ele diz: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Sou eu que conduzo a história. Não são os homens que produzem a história, é Deus. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus, para a história que Deus eternamente determinou que haveria de acontecer.
Isaías, aqui inspirado por Deus, ele quer deixar muito claro, que por trás de tudo, incluindo esse líder poderoso que nem sabe que o verdadeiro Deus existe, está o plano de Deus se desenrolando. Deus, Ele não permite que nada ocorra sem que seja com um propósito, e esse propósito é dele. Deus age nos bastidores da história, inclusive, como já lhes disse, no palco da política mundial. Nós devemos sempre lembrar, não há nada fora do bom plano de Deus. Não existe. Aquilo que entendemos como um problema, Deus torna tudo para a sua glória. Deus domina os momentos mais escuros da nossa história. Aqueles que talvez, se eu pedisse para você durante 2, 3 minutos, que pensasse aqueles momentos mais difíceis da sua história, e você comece a lembrar, e falar, e pensar, e doer aquilo dentro de você, e você vai no outro, que chamou ao outro, que dificulta o outro. Eu quero que você entenda que Deus domina, e tudo isso teve propósito. Nem mesmo o mal pode frustrar a Deus. Nem mesmo o diabo faz algo que Deus não permita que ele faça. Suas estratégias, a de Deus, as estratégias divinas, elas são a nossa garantia de que Deus vai cuidar de nós e de que Ele é o nosso Senhor, é o cuidador, é o abençoador, é aquele que nos dá esperança e vai cumpri-la de maneira eterna nos céus. Eu sei que as estratégias de Deus vão me conduzir, isso me traz garantia e paz de alma. Foi isso que Isaías disse para aquele povo, em Isaías 52, como vimos pela manhã, que é maravilhoso aquele que tem os pés e anunciam as boas novas, novas de paz. De paz. Deus está pronto, é um Deus maravilhoso para cumprir todo o seu propósito. E Ele vai cumprir. Pare de pensar que Deus pode ser frustrado de alguma coisa. Eu posso ser alguém que, não entendendo Deus, fico frustrado com Deus de maneira errônea. Mas Deus jamais vai frustrar o seu santo e bom plano. Deus está pronto para abrir os céus criar e formar uma colheita de justiça. E Ele fará isso. Esse é o plano de Deus. Essa é a estratégia dEle. E ao longo da história do mundo e da nossa própria história pessoal, a minha e a sua, lembre-se, isso é o que Deus faz. Deus está trabalhando quando? O tempo todo. Deus não ficou fora esperando para ver o que ia acontecer, para ver como Ele agiria. Ele conduz toda a história e faz com que tudo ocorra segundo o propósito dEle, para a glória dEle. E Ele usa até mesmo aqueles que nós desprezamos ou desprezaríamos. O problema, no entanto, é que nós esquecemos essa verdade. Nós vivemos como se isso não fosse uma verdade. A gente ouve a respeito disso. Quantas vezes você ouviu isso? Desde a escola dominical, quando você era pequenininho. E você via as pessoas dizendo do Deus soberano, do Deus poderoso, que fez todas as coisas, que conduz todas as coisas. E você vem ouvindo na sua vida inteira. E quem sabe você tem aí, como meu pai, 99 anos, ouvindo isso. A questão é como isso alojou dentro da sua alma, na sua mente, está fazendo diferença no seu coração. Mesmo sabendo as verdades, as pressões, as frustrações do momento, as dificuldades da vida, elas podem nos levar a uma postura de sermos resmungões, reclamadores, incrédulos, murmuradores, amaldiçoadores. E é por isso que Isaías se volta aqui para 2 exemplos. E o primeiro exemplo é do pote de barro que reclama do oleiro. Ele chega para o oleiro e diz: não tenho alças.
Ele está tão inseguro que ele tem que achar alguma coisa. Aí ele olha para si e tal, está bonito, tudo era um pote, mas ele achava que ele tinha que ter alças. E ele diz para Deus, para o seu oleiro, eu não tenho alças, estou achando alguma coisa, eu estou tão inseguro que eu estou procurando, talvez esteja faltando algo. E depois ele dá um outro exemplo, daquela criança que vai dizer para o seu pai, olha, por que o senhor está querendo ter um filho? E pergunta para a mãe, por que você deu à luz a mim? Ou ao meu irmão? Isso mostrando claramente uma atitude egoisticamente medrosa. Porque eu tenho medo de todas as coisas. O que está acontecendo aqui nesse texto? Parece que Isaías ele está prevendo que o povo de Israel vai entrar em pânico e cairá no medo ao ver a invasão de Ciro. Porque ela vai existir, vai acontecer muitos anos depois dessa profecia, e Deus está dando entendimento a Isaías de que esse povo vai ter sofrimentos por causa disso, e vai se angustiar e ter pânico por causa disso. Pânico é temor, é medo absurdo, é uma reação imediata a uma situação de perigo. Eu entro em pânico. Eu posso falar do pânico como também algo que tem a ver com emoção, tem a ver com um descontrole sobre mim mesmo, onde eu perco a noção de que estou seguro e começo a ter medo de tudo, e eu me angustio, e meu corpo começa a mostrar isso, e eu posso ter uma síndrome de pânico, que é uma atitude onde eu fico com medo de morrer, eu acho que eu não vou dar conta de respirar, eu acho que eu não consigo sair desse lugar, abre a porta, deixa eu sair correndo, eu sento sempre no último banco, porque se acontecer alguma coisa, é aquele indivíduo panicoso, que fica o tempo inteiro com medo, pensando na dificuldade, mas ele não domina tudo isso. Mas quando Deus vai agindo, Ele vai nos dando domínio, Ele vai nos dando entendimento de que o Senhor é aquele que domina todas as coisas. Isaías está querendo prever, ele está querendo cuidar de um povo que vai viver o pânico, que vai viver o desespero. E eu creio que muitos de nós vivemos o pânico o tempo inteiro. Nós somos do Senhor, conhecemos a Jesus, fomos tocados pelo Espírito, sentimos a alegria e a paz da conversão e da certeza da vida eterna, e começamos a viver como crentes, mas no meio disso tudo, apesar de ser crente, eu sei que eu vou viver dificuldades, e elas vêm e começam a minar, a diminuir aquela confiança, a ponto de eu entrar em pânico sobre qualquer situação. Parece que Isaías está prevendo isso. Isso aconteceu depois que o povo foi retirado da terra de Deus. E certamente havia um número profundo, um nível profundo de incerteza. E eles começam a questionar a bondade de Deus. Ah, que coisa difícil. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre esse contexto, leia o livro de Esdras, e você vai ver isso. Leia o livro de Daniel, e você vai ver tudo isso sendo apresentado. Em alguns momentos das nossas vidas, nós nos identificamos com esse povo, todos nós, porque nós somos limitados, nós somos falhos, sujeitos ao medo, em algumas circunstâncias sujeitos ao pânico. Não é preciso muito para que nós comecemos a duvidar, a temer e permitir que a descrença tome conta das nossas vidas. Principalmente quando toca alguma coisa muito importante na vida da gente. Pessoas que amamos. Coisas que investimos décadas da nossa vida e parece que desmorona. Coisas que nós colocamos a nossa existência sobre e aquilo dá para trás. Talvez apareça para você assim, e você diz, Deus, de novo?
Eu não aguento mais isso. De repente você já chegou diante de Deus alguma vez e diz: Senhor, isso não vai acabar? Ou você chega e diz: Jesus, você está vendo o que está acontecendo? Ou você chega e diz: Deus, isso não faz sentido nenhum para mim. Mesmo assim, eu quero que você saiba que Deus tem um plano. Ele é o Deus que planejou. Ciro foi plano de Deus. Sabe qual era o objetivo? Ele reconstruir Jerusalém que foi destruída. Esse era o plano de Deus. E para ele fazer isso, ele tinha que ser aquele rei. Então Deus promove todas aquelas coisas porque ele tinha um propósito. É ele, mesmo sendo um rei pagão, é ele que vai reconstruir Jerusalém. No verso de número 13, nos diz que Deus o está encorajando para que ele edifique minha casa e liberte meus exilados. Diz: eu na minha justiça suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados. E quero que você saiba que quando Ciro foi rei, ele resolveu que ele permitiria que aqueles povos que tinham sido levados cativos voltassem para as suas terras, para as suas terras. Só que o povo de Deus, que deveria voltar para Jerusalém, a terra prometida ao Senhor, ele não só permitiu que eles voltassem, mas ele financiou a reconstrução do templo. Ele providenciou a recuperação dos elementos do templo, e todos eles foram levados de volta, porque Nabucodonosor havia trazido tudo como coisa confiscada. Ciro foi usado por Deus para isso. Deus colocou no coração desse homem esse propósito, e ele o fez assim. Deus estava agindo. Essa é uma promessa certa na Bíblia. É uma verdade a qual nós devemos nos apegar. Então, quando as circunstâncias, elas são dolorosas, difíceis, confusas, lembre-se, Deus está agindo. Eu não consigo entender, mas Deus está agindo. E Ele é um refúgio para a alma cansada, porque Ele está no trabalho, e Ele não dorme nem se cansa, Ele não dormita. Ele faz tudo o que tem que fazer. E quando eu nem consigo ficar acordado, Ele trabalha. Eu me lembro quando o irmão do Diego ficou doente. Já tem uns 2 anos isso, né, Diego? Foi uma coisa terrível. Uma doença que o joga na cama e manda para a UTI, e a expectativa de vida foi lá embaixo. Ele ficou sem movimento, sem fala, sem isso, sem aquilo, sem expectativa. E as igrejas orando, e nós orando com o nosso irmão Diego e a sua família. E eu me lembro daquilo, e eu me lembro quando Deus começou a resgatá-lo daquela enfermidade tão absurda, e que tinha o potencial de destruição muito alto, e o potencial de cura era muito baixo. E Deus o arranca daquela situação. E você vê ele sentado, e depois você vê ele falando, e depois vê ele cultuando a Deus. Como pode? Ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Mas certamente o coraçãozinho dele balançou. Os seus pais balançaram, eu tive com eles. O Diego balançou como irmão. Mas Deus se manteve firme, porque Deus estava trabalhando, e Ele queria demonstrar algo que faria diferença na vida de cada um deles. Ele experimentou um milagre do Senhor. Deus não deixa de trabalhar um segundo sequer. Segunda coisa nesse texto que é importante para nós, é que nosso Deus, Ele é redentor. E essa palavra, eu disse para vocês hoje já, significa
que Ele é um Deus libertador. Então, a primeira coisa que nós vimos é que Deus é poder. É um Deus de poder. Mas mais do que isso também, Ele é um Deus redentor. Ele é um Deus de poder que usou Ciro para fazer aquilo que era para ele fazer. Resgatar o povo e levá-lo de novo para a terra. Reconstruir o templo que era símbolo da presença de Deus. Trazer paz àquele povo. Dar condições para que tudo isso acontecesse. Mas agora, Deus, mais do que isso, vai libertá-los. E essa é a segunda garantia. Que foca no plano maior que Deus tem para a redenção. É mais do que reconstruir o templo. Deus está por trás, pronto a libertar. A nos fazer dependentes e agraciados pelo próprio ato direto de Deus. Isaías, ele foca agora na perspectiva de longo prazo sobre o plano de Deus de resgatar e redimir aquelas pessoas. Aquelas que estavam aprisionadas lá. E nós que somos aprisionados no nosso pecado hoje. E essa visão, com certeza, foi além de Israel. Deus tem um plano para redimir as nações. E no meio das nações, o seu povo. Você pode ver a conclusão no argumento dos versículos 20 e 21. Que diz assim: reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Não sabem nada o que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador, não há além de mim. Que visão grandiosa e graciosa é essa. O plano de Deus é redimir, reunir um grupo de pessoas de todo lugar para ser o povo dele. Um mar de pessoas cheias de antigos ídolos, que abandonaram esses ídolos e se tornaram um povo de Deus, que na eternidade estarão na presença do Senhor, povos de todas as línguas, raças e nações, cantando em adoração ao Senhor. A estratégia de Deus é maior do que a pequenez da visão do mundo, dos interesses do mundo. Por mais que Ciro tivesse feito tudo o que fez e ter sido o maior dominador de toda a história, ele morreu e tudo acabou. Aqueles reinos acabaram, eles não existem mais. Mas quando Deus nos liberta, quando Ele faz uma obra grande na nossa vida, vencendo o nosso próprio pecado, essa estratégia é para me resgatar, é para resgatar todo aquele que Ele tem interesse, para que vivamos em uma situação que jamais vai ter fim, é uma situação de alegria, paz e liberdade na presença eterna do Senhor. Quem Ele vai salvar? Gente de todo lugar. Isaías mostra que os ídolos não salvam. Isaías mostra que os deuses das nações são vazios. Isaías mostra que só o Senhor, Ele é justo e Ele é salvador. Essa é a bênção desse texto. No versículo 14, nós encontramos uma conexão entre redenção e justiça aí. Observem bem, as nações que saquearam Israel: Egito, Etiópia e os sabeus, que tinham os homens gigantes. E diz o texto que eles verão a luz. Mesmo tendo sido aqueles que foram lá e fizeram o que fizeram, diz o texto, certamente Deus está com você e não há outro que seja Deus. Quando o povo de Deus cumpre o seu propósito na terra, irmãos, que é tornar gloriosa e conhecida essa glória de Deus ao mundo, essas pessoas vão conhecer e serem salvos pelo Senhor. Isaías está lembrando a esses irmãos desse propósito divino, porque é fácil perder de vista essa prioridade.
Nós ficamos tão preocupados com aquilo que nós precisamos, que nós nos esquecemos que os outros precisam da mesma coisa. Das mesmas coisas básicas. Você pode pegar do mais rico ao mais pobre, as necessidades são as mesmas. A necessidade do ar, a necessidade da água, da comida, da família, do consolo, do amor, mas acima de tudo, da graça de Deus salvadora. Todo ser humano precisa disso. Quando Deus me deu uma oportunidade de, com um grupo de crentes e líderes de vários países, nós estávamos em outro país, estudando a respeito da igreja e sobre a necessidade e planejamentos para a proclamação do Evangelho. Eu era o representante brasileiro. Eu me lembro muito claramente que cada um de nós falando das experiências dos povos, das igrejas que pastoreávamos. E eu me lembro de um paquistanês falando a respeito da realidade do seu povo. Ele morava, irmãos, no meio do mato, numa montanha alta, onde naquele lugar não se usava roupa. E os problemas que haviam ali eram problemas de marido com mulher, de fidelidade e infidelidade, filho desobediente, gente ganhando dinheiro ou ganhando coisas em detrimento do outro, um pobre, um rico. E Deus. E dos países mais ricos, as mesmas necessidades. Todos precisamos da mesma coisa. Mas o principal, todo ser humano precisa da graça salvadora de Cristo. E Deus tem isso como um propósito da igreja do Senhor Jesus. Não só que entendamos que Deus é poderoso, mas que entendamos que Deus é o Deus de resgate, da libertação, não só da nossa vida. E Deus nos faz resgatadores de outras pessoas. E nós precisamos compartilhar essa graça. Um dos motivos pelos quais precisamos de mensagem assim, é para nos lembrar que a dor e a dificuldade temporária valem totalmente a pena. Deus permitiu a dor daquele povo. Depois de um tempo, permitiria o exílio daquele povo. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Sendo assim, eu quero colocar uma outra coisa diante de você. Lembre-se, quando a sua alma estiver cansada, se lembre, certifique-se de lembrar a si mesmo, porque está vivendo na terra como cristão. Se você está vivendo isso, pense, por que Deus me fez viver isso como um cristão? Isso é muito importante para nós. Isaías leva-nos a compreender isso. Quando nós compreendemos que é Deus que conduz a história, Ele tem um motivo de eu viver isso como um cristão, eu vou agradecer ao Senhor, eu vou bendizer ao Senhor. No verso 15 e 16 desse texto, diz o texto que Deus é muito melhor do que os ídolos todos e aqueles que os criam. No verso 17 diz que Deus é o Salvador de Israel e vence no final. No verso 18 diz que Deus é Criador e tem reivindicações exclusivas sobre a sua divindade. Eu sou Deus. E no verso 19 diz que Deus revelou e fala o que é verdadeiro e é certo e o que vai acontecer. E ele glorifica a Deus por isso. Nós temos que observar que Isaías está fazendo o que a Bíblia faz repetidas vezes para pessoas machucadas que se sentem derrotadas. Ele está dando a um povo uma imagem de quem Deus é. Isaías busca encorajar o povo de Deus com uma clara descrição de como Deus é. Mateus capítulo 11, quando Jesus estava diante de pessoas que sofriam ali, e ele estava pregando o Evangelho, no verso 28 e 29 de Mateus 11, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É como Jesus estivesse dizendo: ei, olha e veja aqui quem pode dar alívio para você. Jesus estava se mostrando para eles.
Você está cansado, sobrecarregado, sobre isso você já sabe. Agora olha para cá e conheça aquele que pode te libertar, te aliviar. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. É a mesma coisa. Nós precisamos conhecer a Deus para que possamos glorificá-lo e possamos anunciá-lo como aquele que traz paz e salvação para nós. Esse ainda é o plano de Deus. Ele está trabalhando o seu plano de redenção ainda nas nossas vidas e através das nossas vidas. E por último, Deus é confiável. Esse negócio de confiar é difícil. Eu conheço algumas pessoas que elas são sabidamente pessoas que têm, já ouviram falar? 2 pés atrás. Já ouviram essa expressão? É aquele indivíduo que confia desconfiando, que espera com dúvida, que aguarda, mas tem o plano B sempre. E alguns até mesmo dizem, aquele que não tem o plano B, não sabe planejar. Nas coisas de Deus não é assim não. Nas coisas de Deus só tem um plano, e é o plano de Deus. No plano de Deus, é tudo confiável, porque Ele é confiável. Ele é aceitável. Ele é eficaz, Ele não vai pisar fora. Se Deus está agindo, e se Ele está redimindo as pessoas para a sua glória, então qual deveria ser a sua postura e a minha postura? Se eu sei que Deus faz a história acontecer para cumprir propósitos dEle, como deve ser a minha postura que sei disso? O verso 22 e até o finalzinho, ele está falando sobre isso. Olha só o que diz, verso 22. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Voltem-se para mim. Confia em mim. É isso que Deus está dizendo. Venham com confiança. Deus é o seu Senhor, volte para Ele com confiança. Espera com tranquilidade, saiba que Deus está cuidando, Ele é dono da sua história. Deus está convidando as pessoas a confiarem nele. Ele está convidando todos a olharem para Ele, para o que vocês precisam, para o que eu preciso. E nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Salvador. Nós precisamos do teu Espírito, do seu Espírito conduzindo e abençoando a nossa vida. Por que Ele fala assim? Porque não existe ninguém como Ele. Não há ninguém digno da nossa confiança como Deus é. Porque não existe outro Deus, verso 22. Porque Ele jura por si mesmo. Ele não precisa ficar jurando pelos outros, verso 23. E no verso 23, porque a vitória pertence a Ele, e todo joelho se curvará diante dEle. Verso 24, porque só Ele possui retidão e força. E no verso 25, porque Israel é lembrado de seu papel no Senhor. Se Deus é assim, e é o nosso Deus, então nós podemos confiar nele, mesmo que estejamos vivendo momentos assustadores, de sofrimento e de dor. Não fique esperando que o seu sofrimento, ou que o seu cansaço acabe, que suas dúvidas sejam dissipadas, ou os seus medos desapareçam. Simplesmente vá até Deus. É isso que Deus está dizendo. Venha até mim. Vivendo o que você está vivendo, volte-se para o Senhor. Concluindo, irmãos, nosso Deus é o descanso para a nossa alma. Isaías 45, como eu lhes disse, nos mostra 3 coisas. Deus está agindo, e Ele age com poder. Esse Deus é um Deus libertador.
Ele redime. E Ele usa quem Ele quer, até mesmo um rei pagão, para nos tirar da prisão. E esse Deus é confiável. E eu posso tranquilamente chegar na presença dEle. Sendo assim, queridos, quando a sua esperança vacilar diante de situações que realmente abalam a gente, e quando a sua esperança vacilar, olhe para Deus. Veja o amor dEle na cruz. Quando o medo apertar, e muitas vezes podemos ficar com medo, volte correndo para Deus, porque Ele vai te proteger. E quando a alma cansar, confia nele e descanse nos seus braços, para ser reconfortado e restabelecido. Esse ano é um ano que está iniciando, e nós vamos ter que passar por coisas exatamente semelhantes a essas. Nós vamos ter lutas, vamos ter batalhas, nós não sabemos o que vem pela frente. Mas Deus nos dá uma visão de quem Ele é. Ele tem poder. De como Ele age a seu favor e a nosso favor. Ele cuida de nós. E esse Deus, nós precisamos confiar nele. Que Deus nos dê coragem, nos dê disposição, mas acima de tudo, características verdadeiramente espirituais, cristãs, para que possamos viver durante esse ano, para a glória do Senhor, e como proclamadores do Redentor. Que Deus, na sua graça, nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Ó Deus, como é reconfortante para nós saber que o Senhor conduz a história total do mundo inteiro. Mas é confortável saber que o seu maior objetivo é a tua glória e a nossa salvação faz parte disso. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo. Obrigado por causa da morte de Jesus. É estranho agradecer porque alguém morreu. Mas quando a gente entende todo o propósito da morte de Jesus, a gente entende a sua providência. A forma com que o Senhor constrói a história. Usando até a maldade dos romanos e daquele povo judeu. Mas o Senhor fez tudo isso por amor a nós. Ó Deus, dê-nos confiança. Dê-nos certeza de quem o Senhor é. Para que possamos ficar tranquilos e em paz ao enfrentarmos as lutas que estamos vivendo e ainda viveremos. Sê conosco, Pai. Fortifica a tua igreja e nos dê disposição de vivermos para a glória do teu nome e como proclamadores do teu evangelho. Ao mundo carente da graça salvadora, como nós também o fomos. Essa é a nossa oração, ó Deus Santo, que o fazemos em nome de Jesus. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e santa consolação do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.